com uma conclusão: se é bom ou não comer várias vezes ao dia. Para isso, precisamos conversar sobre esses tópicos aí. Temos que falar sobre digestão, só que eu vou falar brevemente com vocês sobre digestão, porque quando eu dava aula de digestão, dentro da disciplina de fisiologia, só a disciplina, né, compreendida ali, né, do processo da digestão, gasta 10 horas. Gastamos 10 horas para falar sobre digestão. Vocês estão afim? Terminamos amanhã na hora do culto. Mais uma semana aí, ó. Pois é. Já viu? Sugestão. Agora, a digestão é uma coisa extremamente importante, mas eu vou destacar alguns pequenos aspectos da digestão para poder embasar o assunto que nós vamos conversar hoje. Vamos falar sobre esvaziamento gástrico, ou seja, o tempo que leva para você fazer o esvaziamento do seu estômago depois de uma refeição. Vamos falar sobre o fracionamento das refeições, segundo a ciência, como que eles entendem e como eles dizem que deve ser feito. Vamos falar sobre o efeito térmico dos alimentos, porque essa é a maior justificativa utilizada pelos profissionais para dizer que você precisa comer várias vezes ao dia. Porque eles dizem assim: todas as vezes que você come, você aumenta o seu gasto calórico, e isso favorece a redução de peso. Será? Vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre perdas de nutrientes e o controle da fome. Ou seja, será que o processo de industrialização do alimento promoveu perdas tal que pode interferir no tempo de saciedade do alimento? Quanto tempo eu vou ficar sem sentir fome? Também sobre metabolismo energético e curva glicêmica. Por isso eu pedi para vocês chegarem cedo. Bom, onde começa a digestão? Na boca. O que eu tenho na boca que inicia o processo da digestão? Saliva e dentes. Muito bem. Saliva e dentes. Os dentes servem para reduzir o tamanho da partícula do alimento, ok? Estou mastigando, a partícula está ficando menor. E isso já faz com que eu inicie o processo da digestão reduzindo o tamanho da partícula. Mas também tem uma particularidade: enquanto mastigo, eu dou chance do alimento se misturar com a saliva. E aí então nós começamos o processo da digestão. Mas tem gente que não come, engole. E aí já começa a gerar prejuízos. Por quê? Porque se tem dente e tem saliva, tem papel importante. Eu estava comportando numas férias junto com um amigo. Nós fazíamos palestras em empresa, estávamos comportando em Londrina, no Paraná. E todos os dias pela manhã nós íamos numa padaria. E indo nessa padaria, nós comíamos 2 lanches naturais, né? Meio natural, entre aspas, assim, sabe? Tem mais natural no nome do que propriamente no lanche, não é? E bebíamos ali também um suco de laranja. Todos os dias, esse era o nosso padrão de alimentação nessa padaria pela manhã. E esse meu amigo comia muito rápido, muito rápido. Enquanto eu comia um lanche, ele terminava de comer o segundo. E um dia eu perguntei para ele assim: quando você sente dor de dente, você vai no dentista ou no gastro? Como assim no gastro? Você está louco? Como assim no gastro? Gastro mexe com o estômago. Eu falei: eu sei. Ele falou: então que pergunta é essa sua, sem pé e sem cabeça? Eu falei: não, é porque eu acho que você tem dentes na boca para sorrir e no estômago para mastigar a comida. Porque você engole, você não mastiga a comida. E aí ele me disse assim: eu trabalhei em banco. Eu falei: olha a tua resposta. E ele disse: o que tem a ver minha resposta? Você trabalhou, isso é passado, você não trabalha mais, você não tem mais 10, 15 minutos de intervalo para comer, agora você tem a possibilidade de comer devagar. E aí ele me disse assim: foi um hábito que eu adquiri. Eu falei: olha a tua resposta. Ele falou: o que tem minha resposta? Eu falei: foi um hábito que você adquiriu, então perde esse hábito, elimina esse mau hábito da tua vida. E ele falou: é muito difícil. E eu falei para ele assim: eu vou te ensinar a comer devagar. Ele pegou e fez bem assim, ó. Mais um que vai tentar e não vai conseguir. Eu falei: a partir de amanhã eu começo a te ensinar a comer devagar. Isso foi no de jejum. Ele ficou o dia inteiro me enchendo o saco. Porque ele queria saber: o que você vai fazer amanhã para eu comer devagar? Eu falei: eu não disse que é amanhã? Então para de perguntar, amanhã eu te explico, amanhã eu falo o que eu vou fazer. Eu não podia falar porque eu não tinha pensado em nada ainda. Estava matutando, estava bolando alguma coisa para dizer.
Mas antes de dormir eu tive uma ideia. Pode dar certo, pensei eu. Amanhã eu coloco em prática. E aí então, dormimos, no outro dia de manhã estávamos onde? Na padaria. Pegamos o nosso lanche natural, pegamos o suco de laranja, nos sentamos. E aí então, eu comecei a aplicar a minha técnica para ele comer devagar. Ele pegou o seu lanche, abriu, eu peguei o meu, abri, eu dei a minha primeira mordida no meu lanche, ele deu a primeira mordida no lanche dele, e antes de mastigar, ele levou na boca de novo. E eu virei e lasquei-lhe um tapa na mão. Pá! E joguei o lanche dele voando. Caiu uns 2 metros longe. Ele, que isso, cara? Você tá louco? Eu falei, não. Eu não falei que eu ia te ensinar a comer devagar? Ele falou, louco, mas vai ser na pancada? Eu falei, e pode piorar. O que eu entendi pensando, eu fiquei o dia inteiro pensando naquilo, é que muitas vezes nós nos sentamos para comer, só que a nossa cabeça não está ali. Nossa cabeça está onde? Nos problemas, no estresse, na ansiedade do dia a dia. E aí, quando nós sentamos à mesa, virou uma rotina, um hábito, levar a comida à boca. Mas não saboreamos, não mastigamos, não conversamos durante a refeição. Fica uma coisa muito fria, entenderam? E não é para ser assim. A alimentação é um momento sagrado. É um momento sagrado, é um momento de você sentar-se com amigos, com a família, seja com quem for, mas ter aquele momento agradável de conversa. Isso é fundamental, mas não. Automático, piloto, ligado, puf, 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 pá, nem mastiga, engole e tal. Aí então, fiz a primeira tentativa, e ele deu aquele tapa e tal. Levou o lanche à boca de novo, mordeu. Daqui a pouco ele levou a boca de novo sem mastigar. E eu levantei a mão. Ele, opa, peraí, calma aí, não bate não. Tirou. Eu estava tentando tirar ele da onde? Do inconsciente. E trazê-lo para onde? Para o racional. Isso é fundamental. Quantos aqui comem rápido, se consideram como comedores ligeiros? Levanta a mão para mim, deixa eu ver. Tem um bom número, hein? Se quiserem me contratar, eu vou à sua casa te ensinar. Prometo que dá certo. No final do período de comportagem, ele já comia igual a mim, mas não precisou levar mais nenhum tapa. A questão é que ele entendeu que ele estava no piloto automático. E ele precisava fazer o quê? Pensar. Diminuir a nossa carga de estresse quando nos sentamos à mesa é algo importantíssimo. E qual a melhor forma de diminuir nossa carga de estresse? Senta à mesa. Respira. Antes de fazer o quê? De comer? Não. Antes de servir. Antes de servir. Respira. Se serve, senta à mesa, você está tranquilo, e aí você vai comer tranquilo. E aí você vai mastigar. E aí sim vai começar o processo da digestão na boca, porque de outra forma não vai. Mas o que acontece ali na boca? Além dessa redução de partículas através da mastigação, você dá a possibilidade do seu alimento se encontrar com a saliva. Você olhando ali, por exemplo, você percebe que tem 3 tipos de glândulas salivares, sim ou não? Não. Tem 3 pares de glândulas salivares, mas somente 2 tipos. 2 tipos e 3 pares, não entendi nada. Olha lá naquela imagem. Se você olha naquela imagem, você percebe que tem 2 glândulas salivares na parte inferior e uma na parte superior. Essa daqui recebe o nome de sublingual. Essa daqui é submandibular. E essa daqui é a parótida. Enquanto você começa a mastigar o alimento, quem libera saliva é a parótida. E essas 2 estão fazendo o que no momento da refeição? Descansando. Elas não fazem nada. Elas estão de folga. E quem trabalha? Parótida. Por quê? Porque o conteúdo liberado pela parótida é diferente do conteúdo liberado por essas outras 2. Como assim diferente?
A parótida libera uma saliva rica em enzima. As outras duas liberam saliva sem enzima. Então, que horas que essas duas vão trabalhar? Durante o jejum. Entre as refeições. E o que a parótida vai ficar fazendo durante esse período? Descansando, se preparando para uma nova digestão. Legal. Quanto tempo ela precisa de repouso para ela estar pronta para uma nova digestão? 5 horas. 5 horas? E se eu como cada 2? Está ferrado. Por quê? Porque a saliva liberada por essa glândula parótida, ela consegue digerir 40% do amido. Amido é o carboidrato de reserva dos vegetais. Ok? Se eu como e tem carboidrato, o amido vai ser digerido 40% pela parótida. E os outros 60%? Pelo pâncreas. E se eu como a cada 2, 3 horas e não dou tempo da parótida ter enzima para a digestão, o que vai acontecer com o pâncreas? Vai ser sobrecarregado. Interessante. E se ele fica sobrecarregado, o que acontece com ele? Falência. Envelhecimento precoce do órgão. Mas aí tem um aspecto. O que é mais importante? Porque o pâncreas, ele é um órgão que tem funções distintas. Ele tem uma região dele chamada de região endócrina. Ou seja, endócrina que vai produzir hormônios. Insulina e glucagon. Mas ele tem uma outra parte dele chamada de exócrina. Êxodo na Bíblia quer dizer o quê? Saída. Ou seja, a função exócrina do pâncreas quer dizer que ele produz enzimas que são jogadas para fora. Fora do quê? Fora do corpo. Mas joga para o intestino. Mas o intestino é fora do corpo. Sabiam disso? Enquanto o alimento está na sua boca, no seu esôfago, no seu estômago, no seu intestino, ele está fora do corpo. Entenderam? Sim ou não? Então, todo o trato gastrointestinal é fora do corpo. Essa luz intestinal, do estômago e assim por diante, é considerado fora do corpo. Então, o pâncreas tem a função de liberar para fora do corpo, ou seja, para o trato gastrointestinal, enzimas para fazer a digestão do alimento. Pergunta: o que é mais importante? Fazer a digestão ou fazer o controle de glicose sanguínea? Digestão. A digestão é mais importante que o controle de glicose sanguínea, por quê? Porque se eu não fizer digestão, eu não vou ter alteração da glicose sanguínea? Sim ou não? Então, eu preciso fazer a digestão para que haja alteração da glicose sanguínea e aí sim vem a necessidade de controlar a glicose. E se eu começo a comer a cada 2, 3 horas? E começo a sobrecarregar o meu pâncreas para fazer a digestão. Pode ser que esse pâncreas não consiga cumprir depois a sua função com qual aspecto? Controle da glicose. Porque todos nós somos adaptáveis. Sabiam disso? Se você, por exemplo, sai dessa região, que é uma região a nível do mar, e muda para a montanha, o que vai acontecer lá com você? Lá tem mais oxigênio ou menos? Menos. Se tem menos oxigênio, você vai precisar produzir mais o que no seu corpo? Hemoglobina. Porque essa é a proteína que transporta o seu oxigênio. Dentro da hemoglobina, que é uma proteína do tipo quaternária, formada por 3 terciárias unidas uma à outra, tem o átomo de ferro que se liga com o oxigênio. Se você mora numa região que tem muito oxigênio, você talvez tenha um nível de hemoglobina mais baixo. Mas uma pessoa que mora numa região de ar rarefeito,
com menos oxigênio, precisa aumentar a produção de hemoglobina. Seu corpo está fazendo o quê? Se adaptando. Entenderam? O corpo está se adaptando. Acredito eu, que o pâncreas também se adapta a essa nova situação. Sobrecarga de digestão de amido, porque a saliva não está cumprindo o papel. E então acontece um fenômeno chamado displasia, onde células produtoras de hormônio podem começar a produzir enzimas. E eu diminuo células produtoras de hormônio, diminuindo insulina e interferindo no controle da glicose, aumentando o risco de diabetes. Parece que esse negócio de comer de 2 em 2 horas não é muito legal não, né? De 3 em 3. Aspectos interessantes para a gente analisar, não? Cuidado. Não faça o que estão sugerindo. Deixe essa glândula descansar. Por isso você tem essas outras 2 para manter a produção de saliva, enquanto você não está comendo. Só você morder sua língua, você vai ver a quantidade de saliva que vai sair e você vai entender. Pô, vamos morder. Coloca aí no canto da boca, morde aí. Morderam? Ó o barulho, tá vendo? Ó. Viu quanto saliva? Opa. Produz ou não produz? Porque você estimulou a sua sublingual a liberar saliva. É ela quem mantém a produção de saliva enquanto você está em jejum. É ela que faz você babar à noite no travesseiro. Quase morrer afogado. Né? Eu conheço alguém que é assim, mas não vou dizer quem. Senão me comprometo. Depois que você deglutiu, para onde vai o alimento? Quantos estômagos tem ali? Mas tem gente que acha que é ruminante. Juro para vocês. Tem gente, às vezes, que acha que é uma vaca. Porque ela come e ela pensa, opa, agora eu mandei para o compartimento 1, que chama retículo. Daqui 2 horas, sai do 1 e vai para o 2, que é o rumen. E aí eu libero espaço para comer de novo. Mais 2 horas, sai do 2, que era o rumen, e vai para o omaso. Aí o do que estava ali no 1, que era o retículo, vai para o rumen e libera espaço de novo. Aí eu posso comer de novo. Aí mais 2 horas, sai do omaso e vai para o abomaso. O que estava no rumen vai para o omaso, do retículo vai para o rumen, e aí eu libero espaço para comer de novo. Tem gente que acha que é assim. Tem gente que acha que tem retículo, rumen, omaso e abomaso, mas não tem. Pelo menos não conheci ninguém até agora que tenha. Tem uns até que a gente acha que tem, porque ele faz igual a vaca na hora que está comendo chiclete. Não é? Igualzinho ela ruminando. Então, às vezes, eu tenho intenção de pensar de que alguns têm. Mas não tem. E se eu estou com o meu estômago cheio e como de novo? Já pararam para pensar? Você só tem um. Eu vou paralisar a digestão do alimento que estava ali sofrendo o processo da digestão. Paro. E aquele que eu cheguei? Começa a digestão dele. Quando os 2 estiverem iguais, faça a digestão dos 2. Mas enquanto isso, aquele alimento da refeição anterior, que ficou ali no seu estômago parado, estava fazendo o quê? Fermentando. E quando fermenta? Gases. E quando produz gases, o que acontece? Expansão da mucosa gástrica. Se você faz a expansão, calma que esse ainda está em cima, depois se passar por lá de baixo, aí a coisa complica. Mas aí você tem a expansão. Expande. Na entrada do estômago, tem isso daqui, ó. Tá vendo isso daqui? Essa região? Ela é uma região chamada de cárdia e também pode ser chamado de esfíncter esofágico inferior, ok? Se você tem um esfíncter, isso quer dizer que depois que o alimento entrou no seu único estômago, ele fecha, a válvula fecha,
E se a válvula fecha, é para que não haja a volta do conteúdo gástrico para a região do esôfago. Como é que é o nome disso? Refluxo. Lembra a história do baiano? Oxente, bichinho, estou sofrendo de refluxo. Ré você engata no seu carro para ir para trás. Ó. Aqui é a mesma coisa, o fluxo contrário. Ok? Isso aqui de vez em quando ele fica meio doido. Então quer dizer que quando eu como a cada 2 horas, eu aumento o risco de sofrer do quê? Gastrite e refluxo. Mas eu tenho, e fui ao médico, e ele disse que eu tenho que comer a cada 2 horas, no máximo 3, porque senão meu estômago vai ficar vazio, e aí ele vai liberar ácido e vai corroer a mucosa. Tem gente que já ouviu isso? Eu não entendo isso. Porque quando a gente estuda fisiologia, a gente descobre que talvez haja, provavelmente, 5 causas de uma gastrite. Causas básicas de uma gastrite. Primeira delas, primeira causa básica, mais prevalente, H. pylori, Helicobacter pylori, o nome de uma bactéria que causa gastrite. Ok? Primeira causa. Segunda causa, dispepsia. O que é uma dispepsia? Dispepsia é quando a pessoa produz pouco pepsinogênio por essas células que ficam na região do corpo, chamadas de células gástricas. Se você tem dispepsia, você produz pouco pepsinogênio, que vai virar pepsina, que inicia o processo da digestão. O pepsinogênio, depois de convertido em pepsina, ele tem o papel de fazer com que a proteína que você ingeriu, que tem uma estrutura secundária, terciária ou quaternária, fique numa estrutura mais simples, que permita que depois as células intestinais, juntamente com as enzimas pancreáticas, terminem o processo da digestão. Mas se você tem dispepsia, quer dizer que você não vai conseguir fazer direito esse primeiro processo, de deixar a proteína numa condição mais simples. E isso vai fazer com que o alimento fique mais tempo no seu estômago. E por ele ficar mais tempo no seu estômago, você vai continuar tendo a ação do ácido que está sendo liberado para iniciar o processo da digestão. E aí sim eu tenho um motivo para sofrer a agressão dessas células e gerar uma gastrite. Segunda causa, então, Helicobacter pylori, segunda dispepsia. Terceira causa, ingestão muito grande de proteína e gordura. Proteína e gordura são nutrientes de difícil digestão, que aumentam o tempo de permanência do alimento no estômago. E quanto maior o tempo de permanência do alimento no estômago, maior será a fermentação, maior será a ação do ácido. Gastrite, ok? 3 causas. Quarta causa provável da gastrite. Quarta causa provável da gastrite é o quê? Presença de cálculo na vesícula biliar. Pessoas que têm cálculo biliar têm uma tendência a ter um atraso no esvaziamento gástrico. E isso faz com que ela fique com o alimento mais tempo no estômago. E aí fica sofrendo o quê? Fermentação. Fermentação. Fica sofrendo fermentação. Outro problema. Muitas vezes o consumo do leite. O consumo do leite por 2 motivos. O primeiro, porque o leite, no processo inicial da digestão, ele se liga com o ácido liberado pelo teu estômago. E é um processo de coagulação que começa a acontecer com o leite que você ingeriu. Tá? Todo mundo que é pai e mãe, quando o bebê gorfava, você via que aquele leite que era líquido já fica mais o quê? Um pouquinho mais viscoso, já fica meio consistente, forma aqueles grumos que a gente tem o costume de chamar, não é? Então, aquilo ali é porque entrou em contato com o ácido. Então quer dizer que no primeiro momento, quando você bebe o leite, o ácido se ligando ali, algumas pessoas até têm um alívio da gastrite. Tirou com a mão. Aí daqui 30 minutos devolve com a mão. Né? Por quê? Porque a digestão continua se processando. E aí depois que ela continua o seu processo, ele devolve o ácido clorídrico para o meio. Mas além de devolver o ácido clorídrico, agora tem o tal do ácido lático, que foi gerado no processo da digestão. Agora tem o ácido clorídrico e ácido lático, e aí eu gero uma hiperacidez gástrica, que também pode levar a gastrite.
Vou colocar mais uma causa. Presença de alimento no estômago. Se eu deglutir o alimento está no estômago, o corpo entende que precisa liberar ácido. Então peraí. Se o médico manda eu comer a cada 2, 3 horas, eu estou colocando alimento no estômago, sim ou não? Eu estou estimulando então a produção do quê? Mas eu tenho gastrite. Eu tenho que diminuir a produção de ácido. Então quer dizer que comer a cada 2, 3 horas não é bom para a gastrite. E aí um dia eu recebi um amigo no consultório. Ele chegou para mim e disse assim, e ele estava acima do peso, então na lata eu já imaginei qual era o problema, né? E eu perguntei assim, o que eu posso te ajudar, Sasson? Aí ele me disse assim, faz 3 anos que eu moro na montanha, que eu durmo na montanha. Como assim 3 anos que você dorme na montanha? Não entendi nada não, cara. Ele falou, estou sofrendo de refluxo, eu coloquei 2 tijolos debaixo da minha cama, faz 3 anos que eu durmo na montanha, escorrego toda noite, vou parar no sopé da montanha e minha perna já está automática me empurrando de volta. E ele falou, tem que resolver esse problema. Estou morrendo, cara. Eu não quero fazer cirurgia de novo. Ele tinha passado por uma maré de azar, tinha feito acho que 3 cirurgias em 2 anos. E aí o médico disse que ele tinha que fazer cirurgia de hérnia de hiato. E ele não queria. E aí eu prescrevi para ele comer só 3 vezes ao dia. Aí ele falou assim, só vou seguir porque eu sei que você é meu amigo e você não vai me matar. Porque o médico disse que eu tenho que comer a cada 2, 3 horas. Eu falei, paga o preço, experimenta, testa. 15 dias depois ele voltou. E eu perguntei para ele assim, e aí, como é que está a gastrite? Ou como é que está o refluxo? Refluxo? Que refluxo? Eu falei, oxe, você está louco? 15 dias atrás você veio aqui reclamando de refluxo e agora você vem me perguntar que refluxo? Sumiu. Eu falei, como assim sumiu? Até eu me surpreendi. Ele falou, cara, eu comecei a comer só 3 vezes ao dia e eu não estou sentindo mais nada. Eu falei, eita, eu sabia que era bom, mas não milagreiro. Né? 4 meses depois ele repetiu a endoscopia. Qual foi o resultado da hérnia de hiato dele? Negativo. Aí ele levou para o médico o resultado. E o médico falou, olha, mas veja bem, ainda tem algumas célulazinhas aqui. Ele falou, doutor, para de arranjar doença onde não tem. Tratei 3 anos com o senhor, dormi na montanha esses 3 anos. Fui tratar com um amigo nutricionista. Em 15 dias resolveu meu problema. Em 4 meses reverteu minha doença. E o senhor está querendo arranjar doença? Ele ficou bravo. Ficou bravo. Eu não estou querendo ser melhor do que ninguém. Eu só quero dizer que precisamos aprender a respeitar a nossa fisiologia. Entender? Fisiologia. Respeite o que o seu corpo fala com você. Nós somos surdos fisiológicos, lembra que eu falei? Vamos ficando teimosos e paramos de ouvir o que o corpo tem a falar? Precisamos voltar a dar atenção para o que o nosso corpo fala. Aí tem muita gente que fala assim, meu estômago roncou, então isso quer dizer que é hora de comer? De novo. Quando o seu estômago ronca, você está com fome? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, claro que não. Fome não é mensurada ou percebida pelo estômago roncar. Fome é quando você começa a sentir tontura, quando você está com a sua glicose baixando, hipoglicemia, suor frio, isso é fome. Ninguém come por fome aqui. A gente come para não sentir fome, perceberam? Era igual a história que eu falei ontem, que beber água para não sentir sede. Com a comida a gente faz isso. A gente come antes de sentir fome. Mas quando você escuta o seu estômago roncar, nossa, preciso comer. O que tem dentro do seu estômago quando ele está roncando? Não tem nada. Minha mão está com fome, o pastor disse. Tem gases. E os movimentos peristálticos de contração da musculatura movimentam os gases, e isso gera o barulho, chamado de bulhas gástricas. Isso não é fome. Isso é o seu estômago soltando rojão e comemorando porque ficou vazio. Tem pessoas aqui que faz tempo que o estômago não solta rojão. Tem pessoas aqui que comem muitas vezes antes dele fazer a festa. E não estão dando tempo de descanso. Lembra que quem não descansa envelhece? Lembra que a gente falou isso sobre sono? O que vocês acham de um estômago que trabalha 24 horas por dia?
Cara, 3 turnos. Pô, dá um tempo para ele, deixa ele descansar. Dá intervalo entre as refeições, para que ele tenha tempo de fazer a digestão e descansar um pouco. Mas não é isso que geralmente a gente faz. A gente sobrecarrega. Agora, esse negócio de sentir fome a cada 2, 3 horas é real. Tem gente que sente mesmo. Mas talvez muito da fome que a gente sente é por causa disso aqui, ó. Olha o tipo de alimento. Olha a carinha do intestino dessa pessoa aqui, ó, que come esse alimentinho, ó. Bonitinho, não? Ó. E aqui? Ó. Uau, que diferença. Por que existe essa diferença? Porque uma alimentação é pobre em fibra. E quando o teu intestino fica nessa condição aqui, você perde muito nutriente, muitas vitaminas e minerais que deveriam ser absorvidas, não são. E sem vitaminas e minerais, o teu corpo entende muitas vezes que você não comeu. E aí ele gera o quê? Fome. Só que a glicose foi absorvida. Vai gerar gordura. Porém, você está acima do peso e desnutrido. Sabiam que uma das características, né, normais de uma pessoa acima do peso é a desnutrição? De cada 3 pessoas no mundo, uma sofre de desnutrição. De cada 3 pessoas no mundo, uma tem desnutrição. E a maioria dos desnutridos são os obesos. Parece incoerente, não? Mas é por causa disso aqui, ó. Porque esse intestino não tem condições de fazer a absorção de muitas vitaminas e minerais. E aí, nessa condição, sem as vitaminas, o corpo entende que você não comeu. E ele vai gerar o quê? Fome. Então perceba que quando a gente não come os alimentos adequados e não respeita a fisiologia, a gente vai ficar sentindo fome. Quanto tempo? O tempo inteiro. Agora veja isso aqui. Baseado no tipo de alimento que eu como, isso vai determinar o tempo de esvaziamento gástrico. E aí tem uma pesquisa que foi realizada aqui na Califórnia, em Loma Linda, mais precisamente, onde eles ofereceram esse tipo de alimentação para as pessoas que estavam participando do programa da pesquisa. Eles ofereceram um ovo cozido, 2 torradas, uma maçã e uma tigela de granola. Pergunto a vocês, essa é a refeição típica do americano? Não. Então, é um de jejum já melhorado, ok? É um de jejum melhorado. Mas essa refeição, ela é muito rica em gordura? O que vocês acham? Sim ou não? Não, não é. Por que a pergunta? Porque quanto mais gordura tem no alimento que eu ingiro, maior é o tempo de permanência desse alimento no estômago. Então, essa é uma refeição normal. Uma refeição que não tem uma quantidade tão grande de gordura assim, ok? Quanto tempo será que leva para fazer o esvaziamento gástrico dessa refeição aí? Quanto tempo será que leva para o meu estômago estar vazio depois que eu como esse tipo de jejum? 4. Não é uma refeição rica em gordura e leva 4 horas. O que isso quer dizer? Que se eu como a cada 2 ou 3 horas, eu ainda não terminei. E aí eu vou gerar todos os problemas que nós citamos anteriormente. Entenderam? Mas na pesquisa eles ainda fizeram o seguinte. Eles mantiveram o de jejum original e, como orientação, 3 horas depois eles colocaram um lanchinho com 2 fatias de pão integral e pasta de amendoim, peanut butter. Colocaram aqui, ó. Para quem não gostava do pão integral, eles colocaram uma tortinha de amendoim com um copinho de leite. E agora? Quanto tempo será que leva para essa refeição sair do estômago? Antes, ela levava quanto? 4. Se eu comer o mesmo breakfast e comer isso daqui, no meu lanchinho da manhã, o snack ali da manhã, o que acontece? Essa tragédia aqui, ó. Você vai terminar de fazer a digestão desse alimento entre 6 a 9 horas. Ou seja, o que você comeu que sairia do seu estômago, se você comeu às 6 da manhã, sairia às 10 da manhã, agora vai sair entre meio-dia e 3 da tarde.
Só que aí meio-dia você já almoçou e 3 da tarde já comeu de novo. Eita! Por isso que o estômago trabalha 24 horas. Dá férias para o teu estômago. Mas pode piorar. Se você colocar 3 horinhas depois desse breakfast, um chocolatinho ao leite, 2 bombonzinhos, ou então amargo, que é saudável. Olha que desgraça. Bom, você vai comer o seu de jejum às 6 da manhã, vai terminar de fazer o de jejum, a digestão do de jejum às 7 da noite. Só que isso aqui eles não comeram mais nada durante o dia. E se ele comeu 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, que hora que vai acabar a digestão desse de jejum? Bens a Deus, como dizem. Depois não sabe porque fica enfesado. Feia coisa. Mas aí me leva a perguntar, por que então fracionar as refeições, se tem tanta evidência já que nós percebemos que é contraditório? Por que então fracionar as refeições? Olha como é que eu aprendi lá na faculdade. 6 da manhã de jejum, 9 da manhã lanche da manhã, 12 horas almoço, 15 horas lanche da tarde, 18 horas jantar, 21 horas ceia. Isso se você come a cada 3 horas, porque agora a nova onda é você comer a cada 2. 7, 9 e 11 da manhã, 1, 3 e 5 da tarde, 7 e 9 da noite. 8 refeições. Vocês sabiam que, na Segunda Guerra Mundial, os alemães estavam cercados pelos países aliados. A derrota era iminente. Sabia que ia acontecer, só não sabia quando. E então, no medo de perder a guerra, tomaram uma decisão de aumentar a jornada de trabalho dos funcionários das fábricas bélicas. Quem trabalhava 8 horas passou a trabalhar agora 12 horas. Depois de um determinado período, eles foram verificar qual tinha sido o aumento de produção. E descobriram que se aumentou realmente a produção, mas todas as peças que foram produzidas a mais eram defeituosas. Não serviam para a guerra. Na verdade, sobrecarregaram os funcionários de trabalho, mas não tiveram nenhum tipo de retorno. Por quê? Porque eles já estavam trabalhando no seu limite. Qual é o limite do seu corpo com relação à digestão? 3. Ele não aguenta mais que isso. Ele não foi adaptado para fazer mais do que 3 digestões. Mas aí, já que aumentando a jornada de trabalho não deu certo, tomaram uma decisão de reduzir a jornada que antes era de 8 e foi para 12 para 6. Quem ficaria feliz se chegasse segunda-feira no trabalho e o patrão lhe diria o seguinte? Lhe dirá o seguinte: você agora vai começar a trabalhar só 6 horas ao dia, mas vai ganhar a mesma coisa que você ganhava do que quando você trabalhava às 8. Ficaria feliz ou não? Como é que você acha que ficou aquele povo? E eles trabalharam com mais vontade. O que aconteceu? Não produziram mais. Mas não tinham mais peças defeituosas. Porque o nível de atenção deles ficou maior. O que eu quero dizer com isso? Que menos é mais. Dê descanso para os seus órgãos. Dê tempo para ele poder se regenerar após a cada digestão e se preparar para uma outra digestão. Não sobrecarregue o seu corpo de trabalho. Descanso é fundamental. Todos os dias você tem a noite para descansar.
mas seu estômago está lá trabalhando. Imagina quem não descansa também. Mas parecia bonito. Porque eles diziam para a gente assim, veja só que coisa interessante. No lanche da manhã, ou no de jejum, você tem que comer 15% das calorias. No lanche da manhã, 5%. No almoço, você tem que comer 30%. No lanche da tarde, 15%. No jantar, 30%. Na ceia, 5%. E eu falava assim, nossa, quanta ciência por trás, né? Olha como é que definiram tudo bonitinho, esquematizado. Mas aí me lembrei de um ditado popular. De manhã comer como 20% das calorias vai para o rei. 35% vai para o mendigo. Mas que risinho michuruca esse, hein? E que mendigo metido! Come mais que o rei. Então tá errado esse negócio aqui, não tá não? Aí eu fui pesquisar e descobri um artigo feito pela USP que eu achei bem bacana na época. O gasto aproximado de calorias pela manhã é de 45%. A parte da manhã, desde a hora que você acorda até o meio-dia, você tem um gasto aproximado de 45% das calorias do seu dia. Quanto você tem que comer então? 45%. Olha que legal. Na parte da tarde tinha quanto? 45%. Então o que a gente faz? Pega esse valor calórico e puxa para onde? Para o de jejum. Aí na parte da tarde, olha lá quanto que era o gasto. Olha aqui. 35%. Vamos puxar então pro almoço. E à noite, qual é aproximadamente o gasto? E esse aqui escorrega e vem parar aqui. E assim a gente deveria dividir a ingestão de calorias nossa durante o dia. 45% das calorias que eu vou comer, do total de alimentos que eu vou comer durante um dia inteiro, eu deveria comer no de jejum. 35% no almoço e apenas 20% no jantar. Mas é justamente o contrário que acontece. As pessoas não comem pela manhã e depois sentem fome. Mas claro que vai sentir fome. Você não pagou a conta que você estava devendo. Seu corpo precisa de 45%. E aí você vai e me come 20%. Vai sustentar? Não. Pensa o seguinte, imagina que eu estou devendo para você. E você precisa do dinheiro para poder pagar uma conta. E aí você me liga de manhã e diz assim, não esquece, hein? É hoje, hein? Você precisa pagar aquela conta porque eu tenho que ir até o fim do dia usar esse dinheiro para acertar um outro valor também. Não, ok, até meio-dia eu te pago. Meio-dia eu não dou nenhum sinal de vida. O que você faz? Liga para mim. O que está acontecendo? Meio-dia, cara. Você não trouxe o dinheiro aqui. Não, é que eu estou meio enrolado aqui, mas daqui a pouco eu vou. Das 6 horas da tarde, nem sinal. Sumi no mundo. O que você faz? Começa a ligar de minuto em minuto. Até eu atender. E aí quando eu atendo, você cobra? Não. Você faz o quê? Você grita, você briga, você esperneia. Pô, que sacanagem! Você sabia que eu tinha que pagar a conta? Você disse que vinha de manhã, não veio. Falou que vinha à tarde, não veio. E até agora nada. E eu preciso do dinheiro. É isso que o seu corpo faz todas as noites quando você chega do trabalho. Ele cobra as calorias que você devia para ele de manhã e você não pagou. E aí o que acontece? Enche a pança. Tome então agora. E aí ele fala, agora eu vou fazer então depósito, porque eu não sei quando que ele vai me pagar de novo. Sacaram qual é a história? Assim começa a construção muitas vezes de um ganho de peso. Pular o de jejum, não comer as quantidades de caloria que você precisa de manhã é um crime para o teu corpo. Você precisa pagar essa conta. E é quando você paga essa conta que você vai ter condições de chegar no final do dia. Que jeito? Tranquilo. Paguei a conta. Agora eu só preciso comer a quantidade suficiente para a noite. Como o metabolismo desacelera à noite, eu tenho que comer pouco. Mas tem gente que parece estar despedindo da vida na última refeição. Cuidado, que uma hora dá certo. Eu sempre ensino uma coisa, que, por exemplo, você mulher,
Se casou com um homem que, sabe, vocês foram felizes durante um tempo, mas agora já a relação está meio, sabe, meio chata, não tem muito a agregar, só que ele tem um patrimônio considerável. Dá janta substanciosa pro cara. Trata bem. Cuida para valer dele. Fala, meu bem, olha a mesa que eu preparei para você, eu te amo. Aí o cara vai e cai como um patinho. Come, come, come. Crime perfeito. Morre de pança cheia achando que a mulher cuidava bem dele. Entendeu? O pior é que tem muita gente que faz o papel dessa mulher. Consigo mesmo. Cuidado. Cuidado. Bom, agora uma revelação bombástica. Comer várias vezes ao dia aumenta o gasto calórico. E isso ajuda a emagrecer. Sei não, hein? A pesquisa foi realizada e publicada no Jornal Britânico de Nutrição, que é um dos maiores cadernos de nutrição do mundo. Uma das revistas mais conceituadas do mundo. Publicaram essa pesquisa. A pesquisa se constituiu em oferecer 3.000 calorias para as pessoas comerem durante o dia. 3.000 calorias. E essas calorias deveriam ser divididas da seguinte forma. Olha lá. 2 modelos. 3 refeições e 6 refeições ao dia. Ok? 3 refeições e 6 refeições. Se for 3, vai ser 3 de 1.000. Se for 6, vai ser 6 de 500. E foi assim que eles dividiram, então, as calorias no trabalho. E aí, então, o resultado. Olha que interessante. Aqui diz assim, ó, curva de efeito térmico alimentar de 2 dietas equicalóricas. Equicalóricas quer dizer que tem o mesmo valor calórico, mas com horários de alimentação distintos. De jejum, almoço e jantar, de jejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Ok? Aqui em azul faz referência às 3 refeições. Então eu tenho esse pico bem mais alto, quando se come 3 vezes ao dia. Quando se come 6 vezes ao dia, eu tenho 6 picos menores. Mas quando foi observado a quantidade de calorias que o corpo despendeu para fazer a digestão das 3.000 calorias, o valor foi igual. Isso quer dizer então que comer várias vezes não acelera o metabolismo? Não. Ixi, então estão enganando o povo? Sim. Desde quando? Desde quando que eles sabem isso? Desde anteontem. Mentira. Desde o ano de 1997. Estamos falando de quantos anos? Estamos no 31º ano de engano. É isso? Não, 21º. 21º ano de engano. 21 anos que estão ensinando coisa errada. E tem muita gente acreditando. Tem muita gente acreditando na história da caronchinha. Cuidado. Não existe embasamento científico que prove que você tenha que comer várias vezes ao dia. Mas existem muitas evidências fisiológicas que mostram que você pode comer no máximo 3 vezes ao dia. Respeite o teu corpo. Aprenda a se respeitar. E você vai viver muito melhor com relação a isso. Mas não acabou ainda. Porque eu preciso falar desse negócio aqui. Eu já falei para vocês que quer dizer refinado. Morto. E você acha que um alimento que morreu 2 vezes vai te oferecer saciedade prolongada? Olha lá. No início, pegava o alimento e colocava esse trigo aqui aonde? No pilão, monjolo, dependendo da região. Pegava o alimento que você queria descascar e colocava aqui. Quantos passos para você poder comer o alimento? Socar, abanar
e socá. Meu avô falava, socá-baná socá. Eram 3 passos para que o alimento já estivesse pronto para você comer. Caso você quisesse farinha, fazia o 3º. Se quisesse comer o grão, estava pronto, era só socar e abanar. Mas aí veio a indústria. E os 3 passos foram substituídos por 25. Silo de matéria-prima, silo de descanso, peneira, separador de gravidade, separadora disco, despontadora, desgeminador, ímã, umectador automático, chuveiro, moinho de martelos, plenish, banco de cilindros, turbotorar, aceisor, escova, desgregadores, silo de armazenagem, embolsadora, mesa densimétrica, cernidor cônico, filtro de mangas, caminhão moega, balança automática. Uau, terminei, consegui falar tudo. Tem dia que eu não consigo. Estou com meu pulmão bom hoje. Vocês acham que precisa tudo isso? Sinceramente, o que acontece com o alimento passando por esses 25 passos? 25 para substituir, socar, abanar, socar. Sei não, hein? Vai promover umas mudanças. Muitas perdas. Quando estávamos acompanhando, quando fomos ao médico para o acompanhamento da 2ª gestação da minha esposa, o médico, no dia daquela consulta, que era justamente a consulta que a gente havia descoberto a gravidez, 1 mês de gestação, a secretária dele havia me assistido na televisão num programa local, lá em Maringá, na Band local. E ela falou para o médico, chegou sua próxima paciente, o marido dela é nutricionista, estava na TV agora. Comentou com ele. E eu entrei. E aí começamos a conversar. Johnny Murata, o nome dele. E aí ele me disse assim, você é nutricionista, né? Eu falei, sou. Por quê? Aí ele falou, não, porque minha secretária assistiu e tal, não sei o quê. Eu fiz uma mudança faz 1 mês lá em casa. Eu falei, que mudança? Troquei o arroz branco pelo arroz integral. Você acha que eu vou perceber diferença na minha saúde? Eu falei, vai, e muito. Muita diferença. Fazia 1 mês. No final da gestação da minha esposa, perguntei para ele, eu falei, e daí, doutor, continua comendo arroz integral? Continuo. Eu falei, e aí, como é que está a gestação do arroz? Porque eram 9 meses, né, de comendo arroz integral já, porque ele começou a comer, né, durante o período da gestação da minha esposa lá. E eu perguntei, como é que está a gestação do arroz? Ele falou, você não vai acreditar. Eu falei, eu vou, pode falar. Emagreci 7 quilos sem mudar mais nada na minha vida. 7 quilos em 9 meses, eu acho um valor considerável. Aqui seria mais de 14 pounds, né? Parece bom. Pois é. Vale a pena ou não? Mas eu vou tentar melhorar ainda, para você tomar uma decisão melhor. Isso aqui é a base da alimentação nossa. Pão, macarrão, arroz, não é essas coisas que o povo geralmente come? Sim ou não? Aí come na versão refinada, dá muito problema. Olha só, a comparação entre o alimento refinado e integral nos traz algumas informações interessantes. Estamos falando de arroz, refinado é o branco ou integral, calorias a cada 100 gramas, fibras, vitamina A, E, do complexo B, minerais, sobrecarga do pâncreas, produção de insulina, formação de gordura, produção de cortisol e saciedade. Vamos comparar os dois nesses aspectos aqui, ok? Primeiro, calorias em 100 gramas, arroz branco, 126. Arroz integral, 88. Pega o celular aí, alguém, para fazer uma conta rápida para mim. 126 menos 88 vai dar 38. 38. Então, multiplica para mim. 30 vezes 9. 30 vezes 9 primeiro. 270? Agora vezes 38. 10.260 calorias a menos ele deixou de consumir em 9 meses pela troca do arroz branco pelo integral se ele comesse 100 gramas de arroz. E se ele comesse 100 gramas no almoço e no jantar, mais de 20.000 calorias deixadas de ser ingeridas. Agora faz outra conta para mim, rapidinho aí. 900 vezes 9. Eu sei a conta, mas só para a gente garantir. 8.100. 8.100 é a quantidade de calorias do quê?
8.100 é a quantidade de calorias que tem em uma lata de óleo de 900 ml. Isso quer dizer que só a troca do arroz branco pelo integral, a cada 9 meses ele deixava de consumir a quantidade de calorias maior do que a quantidade de calorias presente em uma lata de 900 ml de óleo. Vale a pena? Só por isso já valeria a pena aprender a comer o arroz integral. Mas é ruim. Aprende. Você acha que para mim foi fácil? A primeira vez que eu coloquei arroz integral na boca e comecei a mastigar, aquele negócio parecia que ia crescendo na boca e virar um monstro. Aí eu engoli e falei, misericórdia, como é que alguém tem coragem de comer um negócio desse? Mas eu me lembrei de uma história de Gandhi. Um dia uma mãe levou o seu filho doente para Gandhi. E conversando ali com Gandhi, explicando que a criança vivia doente o tempo inteiro, o que a criança deveria fazer, ele disse para que a mãe trouxesse um menino uma semana depois, que ele daria a resposta do que ela deveria fazer. Uma semana depois, a mãe faz novamente uma longa peregrinação da sua casa até o local onde estava Gandhi. E ele então olha no fundo dos olhos daquele menino e diz assim, menino, você precisa parar de comer açúcar. E a mãe fala, poxa, se era isso, por que você não falou antes? Há uma semana atrás, tive que ir embora, andar um monte, voltar de novo. Porque há uma semana atrás eu comia açúcar. Que exemplo, não? Agora está o bonitão aqui, querendo que os outros comam arroz integral e não come. E eu precisava aprender. Não foi fácil no início, mas eu aprendi. E hoje eu gosto. E tive a oportunidade de comer arroz branco depois, uma situação, viajando de Maringá para Curitiba para uma reunião. Paramos numa churrascaria, vegetariano, come muito bem numa churrascaria. Só que não tinha o arroz integral, chegamos tarde. E eu tive que comer arroz branco, e eu comi aquele negócio, eu falei, nossa, que negócio sem graça, como é que eu já comi um negócio desse e gostava antes? Porque o nosso paladar ele pode ser modificado. E isso quer dizer que o que precisa é criar a consciência para que a gente comece a insistir em comer um alimento mais saudável. Mas eu vou continuar a comparação para que vocês realmente concluam que vale a pena essa troca. E aí sim nós vamos conseguir comer só 3 vezes ao dia. Porque olha só, esse alimento branco perdeu quantos por cento da fibra? 100. E esse? Nada. Quantos por cento das vitaminas A, E e do complexo B foi perdido no refinado? 90. E aqui? Nada. E os minerais, quanto perdeu aqui? De 70 a 80. E aqui? Nada. Eita. Sobrou nada nesse alimento. Perdeu tudo. Só concentrou o amido. Por isso aumentou a caloria. Interessante. Porque aqui tem fibra. E fibra não é caloria. Você não absorve. Lembra? Você não é uma vaca. As vacas têm no seu estômago bactérias que fazem a fermentação e a digestão das fibras presentes no alimento, que é a celulose, hemicelulose e lignana. Eu e você não fazemos a digestão. Por isso que todo alimento que a gente come passa direto pelo trânsito intestinal de região de absorção, mas chega na área de fermentação. E aí faz o que lá? As bactérias vão fermentar e vai produzir o quê? Vai produzir o quê? Gases. E aí tem gente que diz assim, eu comecei a comer alimento integral e agora estou produzindo mais gases. Ué, normal. Você tem bactérias no intestino e tem fibra que chega ali e vai produzir o quê? Gases. Mas a produção de gases não é problema. O problema é na presença de quem que você vai soltá-los. Aí a coisa pode complicar, né, pastor? Esquece. Não, o problema não foi nem eu, nem ele, tá? É que nós hoje passamos numa loja e aí, de repente, um cheiro estranho apareceu. E ele sentiu primeiro. E aí ele... É o tamanho do nariz, ele falou. Né? E aí ele pegou e falou assim, foi você? Eu falei, não. O quê? Eu nem sabia, mas eu já disse não, porque não tinha feito nada, estava parado, né? Aí eu falei, não. Aí ele falou, então foi ele. O vendedor da loja. Aí eu sentei. A hora que eu sentei, eu senti o cheiro. Eu falei... Ele comeu um urubu. Tava do mal o negócio.
O alimento refinado gera sobrecarga de trabalho ao pâncreas. Ih, olha aí, ó, o envelhecimento precoce do órgão. Aumenta a produção de... E insulina transforma carboidrato em quê? Não, já é um açúcar. A insulina vai transformar o carboidrato em quê? Em gordura, porque vai colocar esse carboidrato dentro do fígado e vai virar gordura. Aí nós temos também o quê? A gordura sendo formada por causa do aumento da insulina. Só que olha o que acontece. A insulina tira o açúcar do sangue muito rápido. E quando tira o açúcar do sangue muito rápido, o tempo de saciedade fica muito curto. E se o tempo de saciedade fica muito curto, para você sentir fome, você tem que liberar o quê? Cortisol. Uau! Então quer dizer que alimento refinado piora a minha ansiedade? Quer dizer que alimento refinado piora meu estresse? Quer dizer que alimento refinado me prende na depressão? Yes! Sim! Não te ajuda em nada. Só piora. Oh. E aí? Querem trocar ou não? Convenci? Mas ainda não acabou. Mas daqui a pouco acaba. Por isso que eu falei que era longo. Mas eu preciso fazer uma lavagem cerebral. Se eu não terminar a lavagem, fica no meio do caminho e aí vai sobrar lixo aí dentro. Você vai sair daqui acreditando ainda. Metabolismo energético. Eu poderia ficar uma semana conversando com vocês sobre essa imagem. Essa imagem é fantástica, não é? Sim ou não? Olha para essa imagem. Olha que coisa espetacular. Olha a carcaça. Olha a carcaça. Olha o combustível. Olha o combustível. Aqui pensa em projeto. Ó. E faz uma manutençãozinha aqui. Aqui está todo mundo apagando incêndio. A coisa está feia. Isso quer dizer que aquilo que nós alimentamos, com aquilo que nós alimentamos no nosso corpo, vamos interferir no nosso metabolismo energético. E o metabolismo energético pode ser resumido por essa figura aqui. Parece difícil, mas não é não. Presta atenção aqui comigo. Ó. Metabolismo. O que eu fiz? Comi. Assim que eu como, o que acontece? A minha glicose vai subir. E se a minha glicose sobe, eu mando mensagem para o pâncreas, estimulando o trabalho das células beta, que são responsáveis pela produção da insulina. Então vamos recapitular. Comi, a glicose do sangue subiu. Se a glicose do sangue subiu, eu mando mensagem para o meu corpo, lá para o pâncreas, produzir insulina. E ela é produzida nas células betas. E aí então eu libero insulina. E a insulina vai colocar essa glicose onde? No fígado, mas também em todas as demais células do nosso corpo que precisam de energia. E aí então a glicose entra aqui e acontece o quê? O fígado absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio. A glicose que você comeu, que veio do seu alimento, entra no fígado e produz glicogênio. O que é glicogênio? É uma forma de reservar glicose. É uma reserva. E essa reserva de glicogênio, ela dura no nosso corpo de 12 a 24 horas. Isso quer dizer que eu não preciso comer a cada 2 horas. Porque é engraçado que quando você pega uma pessoa que malha, ele diz assim, eu não posso passar de 2 horas, porque senão meu corpo entra em catabolismo. Que catabolismo é esse? Quem só almoçou e não jantou ainda? Levanta a mão para mim. Eu também. Eu vou te ensinar a fazer um teste barato para saber se você está em catabolismo. Querem aprender ou não? Pega a sua mão esquerda. Coloque na frente da sua boca. Solta um bafo. Cheira. Tá com cheiro de acetona que você passa na unha para tirar esmalte? Tá com cheiro de acetona? Alguém tá? Ninguém? Ninguém está em catabolismo. Ué? É tão rápido assim o teste? É. Faz isso amanhã de manhã. Vai comer hoje? E você faça amanhã de manhã. Se quiser, chama alguém para testar. Solta o bafo e fala assim, tá cheirando acetona? Vomita. O outro. Vai estar. Talvez não. Mas é bem provável que esteja. Por quê? Porque eu fui usando a reserva que estava onde? No fígado. Ah, então quer dizer
que se eu ficar 8, 12 horas, até 24 horas para algumas pessoas, ele não entra em catabolismo, não queima proteína, não derrete músculo. Não. Bom saber disso. Mas o tempo vai passando. O tempo passa e a glicose abaixa. Aí você manda uma mensagem para as células beta falando: opa, para de liberar insulina. E as células alfas vão estimular a liberação do glucagon, que aí vai trabalhar para quebrar o glicogênio e tentar manter o teu nível de glicose normal. Mas nesse momento também você vai sentir o quê? Fome. O ciclo do metabolismo é esse. Como? Libera insulina, absorva a glicose. Glicose baixa, libera o glucagon, sinto fome, como de novo. Mas se eu como alimento refinado, tinha uma informação interessante aqui, ó. Olha a saciedade do alimento refinado. Isso quer dizer que aquele metabolismo vai acontecer a cada quanto tempo? 2 a 3. E aqui? 5 ou mais. Quando eu tiver que comer de novo. Então, o tipo de alimento que eu como que me gera fome? Sim ou não? Sim. E também aquela questão de você não pagar as contas da manhã, né? Também é outro problema. Mas também tinha a questão do intestino. Que se o seu intestino não absorve vitaminas e minerais, você também vai sentir? Então perceba que existem várias causas. Mas existe uma raiz. Qual é a raiz do problema? Indústria. A indústria de alimento é a raiz do problema, porque ela modificou a estrutura do alimento que se comia na roça. Sim ou não? Na roça eu não comia alimento natural? Baná, socabaná? Agora 25 passos. Gera fome. Mas tem uma coisa interessante aqui. Se você come esse tipo de alimento aqui, que não tem fibra, o que acontece com o seu trânsito intestinal? Nós aprendemos no sábado. Vai travar. Para. Aí você fica enfesado. Constipação intestinal. Começa a ficar irritado, um monte de coisa. Mas vamos ficar só no intestino. Está com constipação intestinal. Primeiro que você tem que entender que você comeu alimento refinado de manhã, no meio da manhã você teve que comer de novo. E aí você dobrou a carga de imposto que a indústria arrecada, sim ou não? Se você comia 3 vezes, agora você come 6 vezes, é bem provável que você dobre a carga, porque o volume não diminui. Você continua comendo um volume grande e ainda assim sente fome porque não nutre. Mas a indústria que antes vendia farinha integral, um exemplo, era um produto. Qual a carga tributária? Em cima de um produto. Mas e se eu pego aquela farinha integral e transformo em farelo, germe e farinha branca? Um produto virou 3. A carga de tributo agora triplicou. Aí você vai e sofre de constipação intestinal. Você vai aonde? No médico. Uma parte da consulta do médico é imposto, sim ou não? Sim. Tem um sócio majoritário nessa história aí. Tem alguém que está ganhando bem. Aí ele te dá o quê? Para você sair de lá e ir num próximo estabelecimento? Uma receita. E aí você vai na farmácia. O produto que você compra, você paga imposto em cima dele ou não? Sim. Mas alguém ganhou também. O farmacêutico. A farmácia. Mas eles compraram de quem? Do fabricante, da indústria farmacêutica. Que quando vendeu para a farmácia pagou em cima daquele produto imposto. Mas a indústria farmacêutica ganhou também. E de onde que ela comprou a matéria-prima? Não sei. Aí você está lá com a constipação, recebeu indicação para comprar uma lactulona. Um medicamento. E você foi à farmácia e comprou lactulona. Mas você é curioso. E resolveu ler a bula. E lá na bula da lactulona está escrito assim: fonte, fibra de cereais. O que você foi fazer lá então?
Você foi lá comprar o que faltou para o seu alimento ser integral. Mas você percebeu quantas pessoas ganharam por trás disso? Sim ou não? Quem perdeu? Não, você não, eu como alimento integral. Pense. Bom, eu não vou explicar, é óbvio que eu não vou explicar isso. Mas lembra que eu citei em uma das noites para vocês a tal da glicólise? Que era a quebra da glicose? Sim ou não? Quando você quebra a glicose, aqui embaixo tem duas moléculas que vocês não conseguem ler, e nem eu consigo ler, mas eu sei o que tem, o que está escrito. Piruvato. Esse piruvato, formado a partir da quebra da glicose, que entrou lá nesses 10 passos, chamado glicólise, ou a fase do investimento, fase do pagamento, igual eu falei para vocês. Esses 2 piruvatos, eles podem tomar 2 destinos. Lembra quando a gente falou de exercício, do metabolismo? Do exercício que poderia ser aeróbico ou anaeróbico? Aqui está o metabolismo anaeróbico. Fermentação lática. Está aqui, piruvato. Piruvato, ação da enzima lactato desidrogenase, você vai quebrar, vai formar lactato. Só que nesse processo você vai liberar, né, energia. Vai liberar energia. Vai produzir energia. Só que esse ciclo aqui produz pouca energia. Então tem muita gente que sente fome o tempo inteiro, não é nem só pelo que come. É devido à maneira que respira. Então tem muita gente que sente fome oculta o tempo inteiro porque respira mal. Tem que ir lá resolver os problemas nasais, se você tem, desvio de septo, adenoide, ou aprender a respirar se você não sabe mais. Porque isso também vai fazer com que você sinta menos fome. E quem respira mal, então, sente mais fome, porque aí não tem oxigênio. E sem oxigênio você não faz ciclo de Krebs. Olha o piruvato de novo. O piruvato vai entrar aqui. Ele entra no ciclo, vai rodando, vai liberando NADH, FADH2, que vai alimentar um outro ciclo, que é a cadeia respiratória. Aí lá na cadeia respiratória, olha quem está lá. Está vendo aqui? Oxigênio, oxigênio, oxigênio. É o oxigênio que confere força, que confere energia para que você empurre esses hidrogênios para a região chamada de intermembranas, para que depois ela volte por essa bomba chamada ATP sintase e produza energia. Ou seja, quem respira mal produz pouca energia. E às vezes o teu problema de sentir fome o tempo inteiro não é nem só pelo que você come, é por como você respira. É por causa de como você respira. E aí entra um aspecto interessante. Eu preciso então associar para poder comer só 3 vezes ao dia o quê? Uma respiração correta. Qual a melhor forma de aprender a respirar? Eu só faço assim, por causa do joelho. Correr, fazer exercício, andar de bicicleta, sei lá qual, mas o exercício não anaeróbico. Exercício aeróbico, nesse caso, vai fazer com que você tenha oxigênio para alimentar o ciclo. Legal! Então, para comer só 3 vezes ao dia, também é preciso fazer o quê? Mudar o padrão de alimentação só? Não, aprender a respirar e fazer exercício. Porque quando você faz exercício, além de você aprender a respirar, acontece um negócio impressionante. Isso aqui e isso aqui acontece dentro de uma organela da tua célula chamada mitocôndria. Isso acontece dentro da mitocôndria. Matriz mitocondrial, ou seja, a parte interna, membrana interna, espaço intermembranas, membrana externa. Então, tudo daqui para dentro é mitocôndria. Quando você faz exercício, você aumenta o número de mitocôndrias. Se fazendo exercício eu aumento o número de mitocôndrias, eu estou aumentando a quantidade de usinas produtoras de energia do meu corpo. Isso quer dizer que aquela mesma quantidade de comida que eu comia antes, eu comendo agora eu vou produzir mais energia com a mesma quantidade de comida. Isso quer dizer que isso vai me conferir mais energia e eu vou sentir menos fome. E aí sim eu consigo comer 3 vezes ao dia. Legal ou não? Mas ainda não acabou. Mas está quase acabando. Prepare-se para as fortes emoções agora. Fortes emoções. Índice glicêmico é a velocidade com que o carboidrato presente no teu alimento entra no sangue. Índice glicêmico.
Quanto mais rápido, pior. Quanto mais rápido, pior. Agora, olha que coisa interessante. Nessa escala que eu vou mostrar para vocês, nessa tabela que eu vou mostrar para vocês, e esse material vai ficar no computador, e quem quiser pegar, pode pegar, para você relembrar a hora que você quiser, para você usar, fique à vontade. Isso é domínio público, isso eu preparei para poder ajudar, ok? Você pode buscar lá depois. Por quê? Porque vocês vão querer tirar foto do próximo quadro. Então você pode buscar, pode pegar, pode ter. Fique à vontade, tá? A escala de índice glicêmico aqui vai variar de 1 a 30 para baixo, o índice glicêmico, 31 a 60 médio, 61 a 100 alto, ok? 1 a 30, 1 a 30 baixo, 31 a 60 médio, 61 a 100 alto. Olha onde eu olhar. Depois você olha onde você quiser, tá? Mas olha onde eu olhar primeiro. Arroz. Eu falei para olhar onde eu estou olhando. Arroz. Qual o índice glicêmico? 20. Vou tirar porque vocês são curiosos, vão ficar olhando os outros. Pequeno, médio ou alto? Pequeno. É um índice glicêmico baixo, pequeno. Isso quer dizer o quê? Que absorve lentamente. E vai te conferir o quê? Muito tempo de saciedade. Entenderam para que presta então o tal do índice glicêmico? Quanto menor, maior o tempo de saciedade. Tem gente que vai olhar ali e vai falar, chocolate, ó, chocolate é bom o índice glicêmico, é por causa da gordura, isso não quer dizer que seja bom, tem um monte de coisa ruim lá, tá? Não avalie dessa forma não, porque senão você vai cair do cavalo. Bom, olha onde eu vou olhar. Ó, última coluna, arroz, parboilizado, qual o índice glicêmico? 38. O que aconteceu agora? Praticamente dobrou. Então quer dizer que saindo de um arroz integral e comendo um arroz parbolizado, o tempo de saciedade caiu para aproximadamente metade. Ok? Mas tudo que é ruim a indústria consegue piorar. Então vai piorar um pouco mais. Arroz branco foi para quanto? 55. De 20 para 55 é quase o triplo, quase 3 vezes mais. Isso quer dizer que se eu comia o arroz integral e ficava 6 horas sem sentir fome, agora comendo o arroz branco eu vou ficar quanto tempo? Umas 2 horas e pouquinho. 2 e pouco. Da onde veio esse negócio de comer a cada 2, 3 horas então? Daí. Cadê o embasamento científico? Nenhum. Você pode procurar, revirar e não vai achar. Porque não existe embasamento para defender uma coisa que está na cara que é falcatrua. Mexeram na estrutura do alimento. O que a gente precisa não é comer a cada 2, 3 horas, é mudar o padrão de alimentação. O que a gente precisa é abandonar os velhos hábitos de comer alimento refinado. Precisamos comer alimentos integrais, ricos em fibras, fontes de vitaminas, de minerais. O trânsito intestinal tem que melhorar, preciso fazer exercício, tem que aprender a respirar. É isso que eu preciso. E aí a coisa vai funcionar. E aí tem gente que diz, não, eu não consigo comer só 3 vezes porque o meu metabolismo é muito rápido. Não é não. Não é não. É porque o tipo de alimento que você está comendo e a condição que o seu corpo está funcionando não é favorável para você conseguir produzir a energia suficiente. E aí você sente fome a cada 2, 3 horas. Mas pode piorar. Arroz instantâneo é a mesma coisa do quinojo. Lembra do quinojo? Pois é. A velocidade de absorção é a mesma. 91. Misericórdia. Sabe o que quer dizer isso? Que tem uma informação que falta no rótulo desse macarrão instantâneo, do arroz instantâneo. Porque lá está escrito assim, instantaneamente pronto. Qual seria a próxima frase? Instantaneamente com fome. Sustenta? Mas se absorve muito rápido, vai liberar a produção do quê? Vai estimular a produção do quê? Insulina. E a insulina vai transformar todo esse carboidrato em quê? Gordura. Agora vai virar gordura. Esse açúcar vai virar gordura, porque vai entrar no fígado. Eita. Então quer dizer que quanto maior o índice glicêmico, mais gordura o alimento forma?
Eu não vou mostrar tudo aqui, porque você vai ter tempo de olhar com calma depois. Mas eu quero chamar a atenção para duas coisas. O que está escrito aqui, ó? Banana pouco madura. Olha o índice glicêmico dela. 31. É bacana, não é ruim não. É legal. Porque quando ela fica madura, vai para 62. Só se for para engordar. Não tem que comer banana verde, tem que comer banana madura, mas não muito madura. O que seria essa banana muito madura? Com a casca dela pintadinha de preto. Quando tem a casca pintadinha de preto, quer dizer que essa banana já tem um índice glicêmico alto e que vai estimular a produção de insulina, e que a insulina vai transformar o carboidrato vindo da banana em... Ah, mas é fruta. Mas gera gordura. Banana tem que estar com a casca verde sem pintas pretas. Ok? Casca amarela, desculpa. Opa, já estou querendo partir para a banana verde. Que aí, a banana verde é a biomassa. Justamente um aspecto interessante. É o que eu queria falar disso e eu misturei foi tudo. Acho que já o cansaço está batendo, está na hora de encerrar. Porque tem alguns que já dormiram, acordaram. E eu vejo tudo, não adianta querer me enganar. Eu sei de tudo que acontece aqui. Pois é, vocês não veem, mas eu vejo. Ainda mais quando vocês estão dormindo, aí vocês não veem nada. Mas eu continuo vendo. A banana com casca amarela sem pintas pretas é a melhor banana. Mas eu quero destacar mais 2 alimentos. Posso? Batata, 54, batata doce. Tudo bem, está próximo do arroz branco e tal. Mas ela é melhor que uma tal de batata inglesa. Ih, agora complicou. Junto com o seu hambúrguer vegetariano, pastor, junto com o seu hambúrguer vegetariano, hoje você pediu o quê? Batata inglesa. A sua sim. E a minha? A minha era doce. Guardei a informação para ele aprender agora. Senão acabava a graça. Eu ia tirar a batata dele? Não. Sabe o que quer dizer isso? Que ela não ajuda em nada a pessoa ser magra. Batata inglesa, quando frita, o índice glicêmico não é mais 87, é 99. E aí tem um nutricionista muito famoso aqui, que eu não sei o nome dele, mas ele é famoso. Eu esqueço, mas me interessa o que ele fala. Ele fez uma pesquisa para saber quais eram os 10 alimentos mais obesogênicos. Gênese na Bíblia é formação, não é? Criação. Obesogênico, então, são alimentos que geram obesidade. Terceiro da lista, refrigerante. Terceiro da lista, refrigerante. Estamos construindo o pódio da maldade, ou o pódio da obesidade. Terceiro, refrigerante. Segundo, batata recheada. E o primeiro? Batata frita. Batata ocupa o primeiro e o segundo posto como sendo os principais alimentos, que eu acho mais venenos, que geram obesidade na população americana. Vocês conhecem o ditado da batatinha? Batatinha quando nasce... teve uma pessoa que falou certo, o resto falou esparrama. É espalha a rama. Esparrama, se você jogar um saco de batata no chão, batatinha quando nasce, ela espalha a rama e aí ela fixa. É assim que acontece. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Nenenzinho quando dorme, põe a mão no coração. Olha que coisa linda. Conhece o novo? Não conhece o novo? Preste atenção, hein? Batatinha quando nasce, tem carboidrato de montão. É melhor comer alface do que ficar como um balão. Essa é boa. Essa é excelente. Depois vocês analisem isso. Só mostra isso aqui, olha que legal. Cornflakes. Tá meio complicado pro cornflakes.
Sem açúcar é o 72, com açúcar 92. Eu coloquei em vermelho só para destacar algumas questões. Aqui, por exemplo, é para você observar depois o pão integral. O pão branco tem 72. O pão integral tem 52 a 62. A farinha branca tem 72. Ué, se for farinha integral, vai ser 52. O pão que tem 62 é porque ele não é integral, ele é semi-integral. 50% da farinha branca e 50% da farinha integral. Então, aquele pão que geralmente é vendido no supermercado, que o povo fala assim, pão integral, estou comendo. Pode ser aqui, 62, índice glicêmico alto. Tome cuidado, tá? E aí tem o macarrão aqui, porque o macarrão também é feito de trigo. Macarrão integral, 36, macarrão branco, pasta branca, né? 51. Ok? E depois o arroz e a glicose, porque todo mundo é comparado à glicose. Por isso, algumas cores só para destacar alguns aspectos. Bom, preste atenção. Estamos no final. 2 slides para acabar. Se eu tenho o índice glicêmico, a partir disso eu consigo construir o que a gente chama de curva glicêmica. Eu quero muito sua atenção agora. Estamos no finalzinho. Se concentra, acorda. Acorda. Cutuca a pessoa que está ao seu lado aí, vai. Cutuca, faz isso. Cutuca ela, presta atenção, fala assim. Cutuca, vamos! Casal, pode cutucar. Cutuca! Fala assim, presta atenção. O que ele vai falar é importante. Vocês não falaram. Poxa, vocês não estão me ajudando assim. De novo, cutuca a pessoa que está ao seu lado. Presta atenção. O que ele vai falar é importante. Então, presta atenção. O índice glicêmico me permite construir a curva glicêmica. Isso aqui é chocante, hein? É um teste de tolerância oral à glicose. Você oferece 100 gramas de glicose oral, administração de 100 gramas de glicose oral e o tempo decorrido. Tempo 0, hora que tomou. 1 hora depois, 2 horas depois, 3, 4, 5, 6 horas depois. Ok? Entenderam essa parte aqui de baixo? Sim ou não? Alguém não entendeu? Todos entenderam? Preciso que você entenda. Aqui embaixo fala o tempo que passou depois que tomou um xarope de glicose. Ok? Nessa coluna está falando aqui, glicose sanguínea, miligramas por 100 ml ou miligrama por decilitro de sangue. Ok? 50, 100, 150, 200, 250 miligramas por 100 ml de sangue. Tranquilos? O verde é de uma pessoa normal com relação à administração e metabolização da glicose. O vermelho trata-se de um diabético. Temos que estudar em separado cada parte do gráfico. Então, olha aqui comigo. Aqui estava abaixo de 100 a glicose da pessoa, estão vendo? Isso quer dizer que ela não tem diabetes, porque ela amanheceu com a glicose dela abaixo de 100. Subiu 120, talvez, né? Por aí, 120, 125. Depois da refeição. E aí, então, ela libera insulina aqui, e a glicose começa a cair. 3 horas depois, olhando para essa bolinha e para essa bolinha, o que vocês conseguem perceber? Que elas estão praticamente no mesmo nível. Eu já medi depois, e essa daqui está ligeiramente mais baixo do que essa, mas a diferença é muito pequena. Mas isso quer dizer que aqui a pessoa acordou com o quê? Fome. E aqui ela vai estar com o quê? Fome. Porque nós estamos falando de glicose, que é o alimento que tem um índice glicêmico mais alto. 100. Ok? Então, todo alimento de índice glicêmico alto tende a ter o mesmo comportamento da glicose. Agora observe isso. 4 horas depois, agora caiu, hein? Está bem mais baixo agora, não está?
O que eles fizeram aqui com 4 horas? Deram alguma coisa para a pessoa comer. Porque ela estava entrando em hipoglicemia. Isso quer dizer que esse tipo de alimento, de índice glicêmico alto, gera fome na pessoa. E se prolongar um pouco o tempo, ela desmaia. Hipoglicemia. Ok? Tranquilos ou não? Posso ir para o diabético? 150. Amanheceu assim a glicose. Diabético. 1 hora depois foi para onde? Mais de 250. 3 horas depois, perto de 250. E por que não baixou? Porque ele tem diabetes. E por ter diabetes quer dizer que ele não tem quantidade suficiente de insulina para fazer a glicose baixar, ou porque ele tem alguma causa que impede a ação da insulina, que pode ser uma obesidade, depósito de gorduras em volta da célula faz com que a insulina não ache o receptor. Ou talvez possa ser porque ele diminuiu a produção de insulina, o pâncreas dele já está partindo para falência. E ele é um diabético. Então isso quer dizer que ele não consegue controlar a glicose dele. E 3 horas depois a glicose está perto de onde? 250. Mas aí, essa pessoa vai ao médico e muitas vezes recebe a seguinte recomendação: você é diabético, você tem diabetes. Você precisa comer a cada 3 horas. Sei não, hein? Vamos lá. 3 horas depois ele come. Para onde vai a glicemia dele agora? Para 350. Sim ou não? Ela não sobe 100? Mais de 100? Passou de 350. 6 horas depois ela está onde? Perto do 350. O que ele faz de novo? Come de novo. Ela vai para onde? 450. Acabou a tela, não tem mais agora. 450. 9 horas depois está perto da onde a glicose dele? 450. Da lua. Foi engraçado. E aí são 3 horas da tarde. Ele faz o quê? Come de novo. E aí ela vai para onde? 550. E aí ela baixa, está perto de 550, ele faz o quê? Come de novo, que é a janta. Aí vai para 650. Mas sabe o que é interessante? Eu ouvi várias vezes clientes meus no consultório dizendo o seguinte: doutor, eu não consigo entender por que de manhã minha glicose está em 150, mas quando eu meço ela, depois do jantar, dá erro no aparelho, porque o aparelho só mede até 600. Eu falei, você não entende? Ele disse, não. Eu mostro isso para ele e faço isso. Bom, a primeira coisa, ele fica vermelho, de raiva. A segunda coisa, ele pensa como é que vai ser a família dele ficar sem o pai, porque ele vai estar preso, porque ele vai ter cometido um assassinato. De quem? Cara, a vontade ia matar. É ou não é? Mas aí eu lembro para ele assim: irai-vos, mas não pequeis. Porque a vontade que dá, tanto dele quanto minha, é ir lá. Ô, meu chapa, como é que é o seguinte aí? Você mandou o cara comer a cada 3 horas, o cara está morrendo, e agora? O que a gente vai fazer contigo? Bota um saco na cabeça e leva o cara embora. E aí nós vamos resolver a parada. Porque dá vontade de fazer um negócio desse, porque é revoltante isso, sim ou não? Só que um dia fizeram isso com uma pessoa que eu conhecia. O meu avô do começo da história. Recebeu um indicativo que ele deveria comer a cada 3 horas. Eu fazia faculdade de zootecnia ainda. Não tinha o conhecimento que tenho. E aí meu avô começou a comer a cada 3 horas. Mas veio uma outra pesquisa, e eu vou terminar a história já. Essa pesquisa foi realizada na República Tcheca.
Essa pesquisa foi realizada na República Tcheca por duas pesquisadoras chamadas Hanna Kaleova e Terezy Pelikanova. Parecia latim agora, né? Orando em latim. Eu vi uma matéria num site de notícias brasileiro falando que nesse congresso do diabetes havia sido apresentado esse trabalho. E falava do resultado do trabalho. Eu falava, meu Deus, eu preciso desse trabalho. Esse trabalho mostra tudo o que eu falo. Eu quero esse trabalho. Mandei uma mensagem para uma professora que dá aula em Loma Linda, ali na Califórnia. Perguntei se ela sabia disso, ela disse que não. Eu falei, investiga, foi aí no teu país, o congresso descobre, dá um jeito, dá seus pulos, mas me arranja esse trabalho. E ela ficou encantada quando ouviu a notícia, também pensa, assim como eu. Tem alguns doidos que pensam assim. E ela mandou um e-mail para a professora que coordenou o trabalho. Alguns dias depois, essa minha amiga respondeu o meu e-mail, dizendo assim, está em anexo o trabalho que você pediu. Eu não acreditei. Ainda mais quando eu abri e eu percebi que a professora tinha mandado o trabalho em Word. Porque o trabalho tinha sido submetido por uma revista chamada JAMA, Journal American Medical Association. Mas ainda não havia sido publicado. A mulher confiou tanto, porque ela soube que existia mais gente no mundo que pensava como ela. E me enviou o trabalho na íntegra. E as tabelas que estão aqui agora foram retiradas não do trabalho da íntegra, mas do trabalho que está publicado na internet. Mas mandou em Word e PowerPoint. Eu tenho no meu computador. Se alguém quiser, amanhã eu mostro. Hoje não, porque já está tarde. Mas eu mostro. E eu fiquei louco com isso. Eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Sabe por que é uma coisa incrível? Porque olha só o que diz aqui, ó. É uma pesquisa que está comparando você comer 1.500 calorias dividido em 6 vezes em 2 vezes. Não estou falando de 3 refeições agora, estou falando de 2. Café da manhã e almoço e nada mais até o próximo café da manhã. Morreu as pessoas? Não sei, vamos ver. E o outro comia 6 vezes ao dia. E essa primeira parte do gráfico fala a respeito do peso. Quem está aqui próximo pode confirmar, sim ou não? Weight, peso. Aqui o grupo que comeu 6 vezes, chama de A6. Reduziu aqui, ó, um pouquinho mais de 2 quilos em 45 dias de projeto. O grupo que comia 2 vezes chamava B2 e reduziu mais peso do que o grupo que comia 6. Então isso quer dizer que comer várias vezes ao dia não acelera o metabolismo e nem ajuda a emagrecer. Quem quer emagrecer tem que fazer o quê? Comer menos vezes. E por que isso se explica? Porque cada vez que eu como eu libero insulina. E toda vez que eu libero insulina eu formo gordura. Quanto menos vezes ao dia eu liberar insulina, menos chance eu tenho de formar gordura. A segunda parte fala sobre a questão da quantidade de gordura hepática. Gordura dentro do fígado. E aqui mostra que os dois tiveram redução, mas quem teve mais redução? O grupo que comia somente 2 vezes. Aqui fala sobre a redução da glicose sanguínea, do plasma sanguíneo. E aí qual grupo teve mais resultado? O grupo que comia 2 vezes. Ali cortou um cantinho, mas como você vê a barra de corte aqui, ó, ela está bem mais baixa. Ou seja, está aqui, ó. Olha o tanto que reduziu a glicose a mais no grupo que comia 2 vezes. Aqui fala a respeito da redução do peptídeo C, tipo de proteína que você mede processos inflamatórios. Em qual grupo teve melhor resultado reduzindo a inflamação? No grupo que comia 2 vezes. Vou pular de propósito. Aqui fala sobre hemoglobina glicosilada ou glicada, que é um exame que se faz para poder analisar o histórico dos últimos 40 dias do diabético. Quem teve melhor resultado? O que comia 2 vezes. Foi muito próximo, mas ainda 2 vezes foi melhor. Aqui fala
a respeito do clearance de glicose. E aqui se espera que suba. Quem teve o melhor resultado? O que comia 2 vezes. Aqui fala a respeito da sensibilidade à insulina, ou seja, quanto que eu diminuí a resistência para o trabalho da insulina, quanto que eu favoreci o trabalho da insulina, e isso é o que explica isso. Porque se eu tive esse tipo de resultado, aonde aqui melhorou tudo isso, a sensibilidade e a ação da insulina, isso quer dizer que isso vai refletir no peso. Quem foi melhor? 2 vezes. Aqui estamos investigando qual foi o dispêndio de energia do organismo para fazer as digestões. Quem foi mais sobrecarregado? 6 vezes. Então quem foi melhor? 2 vezes, porque sobrecarregou menos o corpo. 2 vezes ganhou em tudo. E ainda querem me provar às vezes que tem que comer 6 vezes ao dia. Mas aqui para mim é marcante. Aqui está falando sobre glucagon. O glucagon é o hormônio da fome. Porque lembra naquela roda onde tinha o metabolismo aparecendo o fígado e o pâncreas? Liberava insulina quando eu comia, liberava glucagon quando a glicose estava baixa. Ou seja, glucagon é o hormônio da fome nesse processo. Faz gerar fome. Na verdade, o hormônio da fome é a grelina, mas o glucagon é quem estimula você a comer. Quem comia 6 vezes ao dia, o que aconteceu com o glucagon dele? Aumentou. E o que aconteceu com o glucagon de quem comia 2 vezes ao dia? Despencou. Isso quer dizer que quanto mais vezes ao dia eu como, mais fome eu sinto. E quanto menos vezes eu como ao dia, menos fome eu sinto. Entenderam? Mas eu disse para vocês que uma pessoa recebeu uma recomendação de comer 6 vezes ao dia. E foi o meu avô. Mas eu não sabia disso. O meu avô, ele começou a comer 6 vezes ao dia por causa dessa orientação que trouxeram para ele. Ele achava estranho, porém um médico disse. E ele então seguiu as orientações. Isso fez com que o meu avô não conseguisse controlar a sua glicose. O caso piorou. Ele precisou fazer ponte de safena, porque a glicose dele não baixava e começou a gerar atrito. Da mesma forma que eu mostrei para vocês durante a semana que acontecia quando a pessoa bebia pouca água. Esse atrito começou a gerar lesão no vaso sanguíneo. Essa lesão do vaso sanguíneo fez com que formassem placas de ateromas e ele precisou fazer 4 pontes de safena. Ele fez as 4 pontes de safena. O peito dele foi aberto de cima a baixo. Levou 6 meses para que aquele peito pudesse se fechar. Ia uma enfermeira todos os dias em casa, amiga da família, da igreja, que fazia um trabalho voluntário de todos os dias trocar o curativo do meu avô. O meu avô se recuperou da cirurgia. Mas depois eu fui para São Paulo estudar e fazer a faculdade de nutrição. Comecei em São Paulo, mas acabei terminando em Maringá. Naquele ano que eu estava, a minha mãe me ligou um dia dizendo que o meu avô tinha passado mal. Eu falei, o que aconteceu com ele? Não sei, mas o seu avô teve meio que um surto. E ele subia no sofá e dizia que eu deveria subir também porque a água estava subindo. Depois ele subiu novamente no sofá e me convidava para subir dizendo que tinha cobra dentro de casa. Meu avô teve uma isquemia cerebral, o médico constatou. Isquemia é quando você tem um bloqueio parcial e não chega sangue numa determinada região do cérebro. É um assunto muito grave e pode levar à morte, mas o meu avô escapou dessa isquemia. Depois eu voltei para casa e teve um dia que o meu avô se levantou da cama, se deitou no sofá. E nós começamos a perceber que ele não estava bem. E ele parou de falar. Já não estava conseguindo mais abrir os olhos. Não estava andando. E no final do dia, o meu avô já não conseguia se levantar mais do sofá e ir para sua cama. Uma das coisas mais tristes que ocorreu na minha vida foi aquele momento que eu peguei o meu avô no colo
e o conduzi até sua cama. A impotência daquele momento de não poder fazer nada me corroía. Eu não sabia mais o que fazer e também não tinha muito o que fazer naquela situação, e aquilo era terrível, mas eu não conhecia o que eu conheço hoje. Meu avô ficou ali na cama sofrendo e começou a gemer cada vez mais alto e precisamos ligar então para o SAMU, que veio, buscou o meu avô e levou para o hospital e fomos eu e minha mãe de carro atrás. O meu avô entrou no setor de emergência, logo ele foi internado e eu e minha mãe ficamos com ele ali durante um determinado tempo. Eu imaginava que o meu avô já não movia mais e não conseguia se mover. E chegou a hora que acabou o horário de visita, eu precisava ir embora e só podia ficar um acompanhante, e este seria minha mãe. Eu cheguei a minha boca próximo do ouvido do meu avô e disse para ele assim: vô, eu estou indo embora, mas amanhã eu volto e eu quero ver o senhor melhor. E eu fui me afastando, tirei a mão do seu peito e ele esticou a mão e segurou o meu pulso. Ele não abriu o olho. Ele não falou nada, mas ele segurou meu pulso. E eu sei o que ele me disse aquela hora: não vai, fica comigo. Eu tirei a mão do meu avô de cima do meu pulso, coloquei a mão dele sobre o peito dele, dei um beijo no meu avô e disse: eu volto amanhã, o senhor vai estar melhor. Fui para casa, me deitei e não conseguia parar de pensar naquela cena. A minha avó já havia falecido alguns anos antes de um infarto fulminante. E a gente dedicou todo o amor e toda a atenção para o meu avô. 3 horas da manhã, o vizinho, que era meu tio, abriu o portão da casa dele. Depois ele abriu o portão da minha casa. E eu sabia a notícia que ele trazia. Naquela noite, o meu avô faleceu. Eu não posso fazer nada com relação à morte do meu avô. Eu era incompetente naquele momento para ajudá-lo, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a escolha que você vai fazer daqui para frente com relação ao que você coloca na sua mesa? Quantas vezes ao dia você vai comer daqui para frente, depois de termos passado talvez umas 2 horas aqui? Qual é a decisão que você toma nessa noite com relação a colocar em prática os princípios de saúde na sua vida? Nós precisamos tomar uma decisão. Eu não posso deixar você sair daqui nessa noite vazio. Eu não posso deixar você sair daqui da mesma forma que você entrou. Você precisa tomar uma decisão. E o momento é agora.